Olá, turma, tudo bem? Vamos a mais uma aula de história. Vamos finalizar o capítulo 8, a expansão do território brasileiro, tá? E eu vou fazer uma introdução do capítulo 9, o capitalismo, que é o último capítulo do módulo 4, tá bom? Esse capítulo sobre o capitalismo não vai, né, cair no simulado, tá bom? Mas, né, eu vou fazer uma introdução, né, já que é o último capítulo, e as páginas referentes à expansão do território brasileiro é 304 a 306. As atividades, né, aliás, e sobre o capitalismo são a página 310 a 316 e atividades referentes aos dois capítulos vai da 307 a 319, tá bom? 307, 308, 309, 318 e 319. Essas duas aí é sobre o capitalismo. Então, né, vamos iniciar nossa aula. Quando, né, antes de vocês iniciarem essas atividades, né, façam a leitura dos dois capítulos, tá? Leiam direitinho, tá? Qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Mas façam essas atividades. A expansão do território brasileiro. A descoberta de ouro e diamantes causou profundas mudanças na colônia, vilas e cidades foram fundadas, né, com o deslocamento das pessoas para regiões de mineração, né, principalmente através das expedições, né, dos tropeiros, monçoeiros. E as cidades, né, algumas das cidades, né, que foram fundadas a partir, né, da descoberta de ouro e diamantes, né, no século XVIII, destacam-se os atuais Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes, em Minas Gerais, e Pirenópolis, Curumbá e Jaraguá, em Goiás. Tá? E como os caminhos trilhados pelos tropeiros e monçoeiros eram longos, era preciso descansar e se alimentar. Em determinados pontos da viagem, graças às paradas das tropas, surgiram povoamentos no local, onde se formaram cidades, né, como a Anápolis, em Goiás, ou Lapa, no Paraná. Tá? E os tratados de delimitação de fronteiras. Né? No século XVIII, Portugal e Espanha assinaram alguns tratados com o objetivo de delimitar as fronteiras de suas colônias na América. Entre eles, o Tratado de Madrid. Tá? Esse tratado, né, chamado Tratado de Madrid, foi assinado entre Portugal e Espanha em 1750, que ficou conhecido, né, como Tratado de Madrid. Ele foi orientado pelo princípio do Ut Possidetis, que definia que o direito a um território pertenceria à nação que efetivamente o ocupasse. No caso, né, então, Portugal, né, foi a nação que ocupou o território brasileiro, né, e iniciou, né, a colonização. E o outro, né, o Tratado de Santo Ildefonso. De acordo com esse tratado de 1777, a colônia de Sacramento e os 7 povos das missões ficaram sob domínio espanhol. Tá? Essas duas, né, tá? é, é, Sacramento, né, e os 7 povos, né, essas duas capitanias, ficaram sob domínio espanhol. E o Tratado, né, de Badajoz, o tratado que definiu que a região de 7 povos das missões fosse incorporada ao território português na colônia, e foi assinado em 1801, né, o Tratado de Badajoz. E a colônia muda sua capital. Em 1763, a capital da colônia foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. E qual foram as vantagens dessa transferência? Tá? Com a mudança da capital, os portugueses eles poderiam controlar melhor a produção, o transporte e a cobrança de impostos sobre o ouro da colônia. E além disso, o governo português teria mais acesso ao sul do continente
local onde havia disputas de interesses territoriais e econômicos entre Portugal e Espanha pela região do Prata. Lembra? Nós vimos, né, no capítulo passado, tá? A região do Prata. Pois é, então com a transferência da capital, né, de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763, foi, né, vantajoso para Portugal, tá? Foi, né, foi estratégico, foi, né, uma mudança estratégica e, né, beneficiaria, né, Portugal, né, nas suas atividades econômicas principalmente. Então, né, capítulo 9, capitalismo, páginas 310 a 306. O que é capitalismo? O capitalismo é um sistema econômico adotado no Brasil e na maioria dos países atuais. Ele tem como pressuposto básico o direito à propriedade privada, qualquer tipo de posse, desde que o indivíduo tenha provas de que o bem realmente lhe pertence. E o acúmulo do capital. Tá? Esse acúmulo do capital, né, pertence a quem? Ao capitalista. Né? Quem é o capitalista? Refere-se ao indivíduo que possui propriedade privada, que além de serem legalmente suas, lhe rendem lucros e lhe permitem acumular capital. As fases do capitalismo. Tá? Historicamente, o capitalismo assumiu diversas fases que se modificaram de acordo com as características de cada época. O capitalismo comercial, dos séculos XVI a XVIII, o capitalismo industrial, século XVIII e XIX, monopolista, capitalismo monopolista, século XIX e XX, capitalismo financeiro, século XX e XXI, tá? Página 312 do livro de vocês. E o renascimento comercial, né? Que durante a Idade Média as relações sociais, culturais, econômicas e políticas tinham como base o sistema feudal. E, de modo geral, as sociedades feudais não praticavam comércio com intensidade, pois a maioria dos feudos tendia a ser autossuficiente, ou seja, o que era produzido no feudo era destinado às pessoas que ali viviam. Tá? E o recrudescimento nas cidades, né? Com a retomada do comércio, as associações de profissionais, artesãos, ferreiros, tecelões, entre outras, passaram a se organizar para estabelecer padrões. Essa organização se deu onde? Dentro das corporações de ofício. Tá? Então, para estabelecer um padrão de qualidade e de preços de seus produtos e a investir nas cidades para atrair, né, mais consumidores. Por isso, né, eles se organizaram, né, dentro das corporações de ofício. Tá? E os burgueses, né, eram comerciantes que viviam e trabalhavam nos burgos, que eram os burgos, as cidades muradas. E esses comerciantes que ali viviam e trabalhavam ficaram conhecidos como burgueses. E com o aumento das atividades comerciais, muitos burgueses enriqueceram e passaram a ocupar uma posição importante na sociedade medieval. Capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele é baseado nas trocas comerciais e foi adotado pelos reinos de Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda, que buscaram enriquecimento explorando suas colônias na América, na África e na Ásia. E como ele consistia em acúmulo de riquezas, esses estados estabeleceram uma série de medidas para aumentar o lucro sobre as mercadorias comercializadas com as colônias. As principais foram a intervenção do Estado na economia, a divisão internacional do trabalho, o monopólio comercial, o pacto colonial, o metalismo, balança comercial favorável e o protecionismo. Tá? Na página 304, né, lá está explicando, né, cada uma, né, dessas medidas aí. Tá? E façam a leitura para entender cada uma delas. Capitalismo industrial. Tá? O capitalismo industrial teve início no século XVIII com a chamada Revolução Industrial e se consolidou no século XIX. A Revolução Industrial ela consistiu em uma série de transformações sociais e econômicas que resultaram da reorganização do trabalho em decorrência das inovações tecnológicas que se
surgiram na época. E aí, né, a transição do capitalismo comercial, tá, para o industrial. O capitalismo comercial, fundamentado no sistema mercantilista, né, monopólio, balanço comercial favorável, metalismo, que nós já vimos, né, em 2 capítulos, né, passados, possibilitou que os burgueses alcançassem grandes lucros e enriquecessem ainda mais. Com isso, muitos deles passaram a investir em tecnologias para produzir mercadorias em larga escala e assim aumentar seu mercado consumidor, fazendo as indústrias surgirem. E o modo de produção nas indústrias, né? O trabalho, né, passou a ser remunerado, tá? E, né, a produção tornou-se dividida e segmentada, ou seja, o trabalhador não dominava mais todas as fases de montagem, como ocorria no modelo artesanal, tá? O novo modelo de produção também, né, submetia o proletariado, né? Ou seja, quem era o proletariado? Né? Aquele que vendia a sua mão de obra, né, através, né, do que? Do salário. A receber um salário para trabalhar nas indústrias. E, né, se submetia, né, ou seja, né, voltando, o novo modo de produção também submetia o proletariado à disciplina na fábrica, impondo-lhe uma rotina monótona e irregular. Né? Assim, nascia uma nova divisão de trabalho, organizada de acordo com a produção e sem a necessidade de mão de obra especializada, como era no caso, né, artesanal, o que ampliou a quantidade de candidatos para executar a mesma função. Com o aumento, né, da oferta de trabalho, os capitalistas puderam diminuir os salários, contribuindo para aumentar a pobreza e a desigualdade social. Aí o capitalismo monopolista financeiro, tá? Na segunda metade do século XIX, as transformações tecnológicas já tinham alcançado toda a Europa e os Estados Unidos, de modo que grande parte da população trabalhava nas indústrias e a produção estava praticamente toda mecanizada. E, né, com isso era necessário surgirem, né, estratégias, aliás, criarem estratégias financeiras. Então, nessa fase do capitalismo, para que houvesse ainda mais o aumento do lucro, o alvo dos bancos era garantir sua concentração de capital por meio do monopólio e da eliminação da livre concorrência. E para alcançar esse objetivo, eles colocaram em prática 3 estratégias. O cartel, que é a associação de empresas que atuam em um mesmo ramo da economia, com o objetivo de evitar a concorrência por meio do controle de preço. Trust é a fusão de várias empresas em uma que passa a controlar todas as fases de produção, distribuição e consumo. E Road, que é uma grande empresa que controla outras menores por meio da aquisição da maior parte de suas ações, tá? Aqui a gente fecha. Leiam, né, atentamente, foi um breve, né, introdução, mas leiam, né, o capítulo, tá? Lembrando, né, que o capitalismo também, né, eles têm algumas características, né, que é a propriedade privada, o lucro, acúmulo de riqueza, trabalho assalariado. E o controle dos sistemas produtivos por parte de quem? De proprietários privados e do Estado, tá bom? Então, bom estudo, leiam, né, o capítulo atentamente antes de resolver as atividades, tá, turma? E lembrando, né, que esse capítulo sobre o capitalismo não vai cair no simulado, né, mas façam as atividades que, né, é um pontinho extra aí, né, para quem precisar, tá bom? Então, até a próxima aula e um bom estudo.